Bom e abençoado dia. Este é o segundo domingo após o Pentecostes. A igreja cristã agora entra num dos períodos que é chamado de tempo comum. Nesse culto, nós queremos nos lembrar da compaixão de Jesus por nós. Sua compaixão é tamanha, ao ponto de Deus fazer loucuras por amor a você. Que Deus abençoe o nosso louvor e meditar na palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos nos lembrar de nossos erros, reconhecer os nossos pecados e assim nos achegar diante de Deus, o nosso Pai. Confessemos os nossos pecados cantando a canção que segue. Em ti, Senhor, me refugio. Inclina-me os teus ouvidos. Não seja eu envergonhado. Precisamente ao teu lado, pois eu pequei contra ti, por pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Livra-me do mal das tentações. Senhor, perdoa-me por tudo. Dá-me tua graça e o teu amor, e seguirei o teu caminho, na ordem do meu Salvador. Em tuas mãos o meu espírito será entregue estando aflito, pois a tua fortaleza me livrará da incerteza. Tu me remiste, ó meu Deus. Me alegrarei e bendirei na eternidade que terei. Fiel amigo, assim serei. Em ti, Senhor, me refugio. Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e nele confiam. Que Ele nos guarde na sua graça. A todos vocês que creem na qualidade de ministro da palavra, perdoa os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Romanos 5, de 6 a 15. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus,
mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No último dia 12 de junho, foi comemorado o Dia dos Namorados. Esse é um dia em que muitos casais aproveitam para curtir, para fazer algo especial, presentear e celebrar o amor.
Muitas pessoas, nesse ou em outros dias, fazem verdadeiras loucuras por amor. Basta você fazer uma pesquisa no Google e verá coisas inconcebíveis praticadas por amor. Talvez por isso dizem que o amor é cego. Agora, se pararmos para pensar um pouco mais, podemos concluir que Jesus, sim, fez uma loucura de amor por nós, ao nos dar a sua vida na cruz. Aliás, é exatamente assim que a Bíblia fala da mensagem da cruz. Ela é loucura. E ela é loucura porque nenhum pecador mereceria tal amor de Jesus. Especialmente porque no caso do amor de Jesus, cai por terra essa expressão que diz que o amor é cego. Pois Jesus vê. E ele não somente vê, mas sente e sabe muito bem qual é a nossa real situação. Veja, no relato do Evangelho lido nesta manhã, o evangelista Mateus diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o Evangelho do Reino e curando as pessoas. E ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Jesus vê. O amor de Jesus não é um amor cego. Ele viu e se compadeceu. Ele ainda vê e se compadece. Foi por amor que Jesus deu a sua vida por nós pecadores. Ele providenciou a salvação para toda a humanidade. Ele nos reconciliou com Deus antes mesmo de nós existirmos. Jesus olhou para as multidões e teve compaixão. Mas o que ele viu? Ele viu pecadores. Ele viu pessoas desorientadas, pessoas perdidas e aflitas, pessoas cheias de problemas, sem saber para onde ir. Ele viu pessoas que eram como ovelhas que não tinham um pastor. E Jesus teve compaixão dessas pessoas. Pessoas assim, pessoas como você e eu. Ele olha para nós e, apesar de sermos o que somos, com todos os nossos defeitos e imperfeições, se compadece de nós. Ele nos ama incondicionalmente. Nós precisamos reconhecer que temos um problema aqui. E certamente o nosso problema não está em Jesus, mas em nós mesmos. Por que Jesus morreu por nós? Porque somos bonzinhos? Pessoas legais que agradam a Deus? De forma nenhuma. Ele deu a sua vida por nós que somos maus. E esse é o nosso problema. Essa é a nossa dificuldade. Para nós, é difícil enxergar os nossos próprios erros e pecados. A Bíblia diz que somos pecadores desde que fomos concebidos. E esse pecado se manifesta nas nossas atitudes erradas, nas palavras raivosas que falamos com as pessoas que convivem conosco, magoando-as muitas vezes, nos sentimentos e desejos perversos de nosso coração. Tudo isso nos leva à morte. E muitas vezes não queremos enxergar. Talvez isso ocorra pelo nosso orgulho próprio. Esse sim nos cega para a nossa real condição. E por isso, como são consoladoras as palavras da epístola que ouvimos hoje. Nesse texto nós temos a grande prova do amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Você consegue perceber? A nossa realidade pecaminosa não impediu Deus de nos amar e dar a vida do seu Filho Jesus em nosso favor. Foi por amor que Ele fez isso. E é por amor que Deus continua nos aceitando, a fim de nos perdoar e salvar. Não somos dignos, mas em sua misericórdia, Deus nos trata com muito amor. Querido em Cristo, qual é o pecado que te aflige? O que pesa no seu coração? O que pesa em sua consciência? O que você tem escondido por vergonha? Aquilo que você tem vergonha de dizer? Saiba que não há pecado tão grave ou tão obsceno que Deus não o conheça e não consiga perdoar. Ele é o seu bom pastor. Ele te ouve. Ele tem compaixão. Ele te perdoa. Jesus morreu pelos maus, pelos pecadores como nós. Ele nos amou e nos ama ainda hoje. Parece loucura, mas é o amor de Deus por você. Sim, Deus comete loucuras por amor a você. Amém. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e vivam de acordo com a tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da tua graça, para que te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor o governo do Brasil e de todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com tua graça, para que sempre andem no teu caminho. Abençoa, Senhor, nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça os teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Conforta-os com o teu amor, dá-lhes paciência no sofrer e, por tua graça, liberta-os de toda a aflição. De maneira especial, nos lembramos da Camila e da Desidéria, que encontram-se hospitalizadas e em estado complicado. E também intercedemos pelo seu Eurípedes, que se recupera de uma queda. Sê misericordioso para com todos os enfermos e, segundo a sua vontade, concede-lhes a cura. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Aprove ao bondoso Deus chamar da presente vida a nossa irmã na fé, Geni Rocha Alves, nascida no dia 4 de março de 1948, em Manhuaçu, Minas Gerais. Filha de Geni Afonso Rocha e Washington Rocha. Casou-se com Nilson Alves Pereira,
no dia 22 de julho de 1967. Tornou-se viúva no dia 26 de janeiro de 1979. Seu matrimônio foi abençoado por Deus com um filho e 2 filhas. Faleceu no dia 12 de junho de 2020, alcançando a idade de 72 anos, 3 meses e 8 dias. Pranteiam a sua morte os filhos, genros e nora, irmãos, netos e bisneto. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo, a morte tirou de junto de nós a nossa querida irmã Geni. Sê misericordioso e conforta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Agradecemos pela bondade e misericórdia que demonstraste à Dona Geni, recebendo-a na fé salvadora através do batismo. Confiamos que Tua graça esteve com ela na hora de sua morte. Graças, Senhor, por Teu amor. Conforta os que choram essa morte. Sara os corações enlutados com o bálsamo do Teu amor e com a doce esperança de um fim feliz e de um reencontro no céu. Sirva Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo. A morte tirou de junto de nós a nossa querida irmã Geni. Sê misericordioso e conforta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Agradecemos pela bondade e misericórdia que demonstraste à Dona Geni, recebendo-a na fé salvadora através do batismo. Confiamos que Tua graça esteve com ela na hora de sua morte. Graças, Senhor, por Teu amor. Conforta os que choram essa morte. Sara os corações enlutados com o bálsamo do Teu amor e com a doce esperança de um feliz reencontro no céu. Sirva a morte da Dona Geni para orientar os nossos pensamentos e anseios ao céu, de maneira que afastemos os nossos corações da vaidade e busquemos a única coisa necessária, que é o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para perdão de todos os pecados. E quando chegar a hora da nossa morte, não permitas que o adversário, Satanás, tenha poder sobre nós, para nos levar a desespero e falta de fé. Por Jesus, fortalece-nos e conduze-nos ao reino celestial. Fazemos esta oração no nome sublime de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.